Livro Projeção Astral, Perguntas e Respostas via Internet. Primeira edição. Autor Pablo de Salamanca. Tema 15. Projeção da consciência e aspectos culturais. Pergunta A. Sou ateu desde jovem, mas há poucos dias projetei-me conscientemente e vi meu corpo na cama. Isso significa que Deus existe? A princípio, com a experiência ocorrida, é possível constatar que você não é o seu corpo material. Ou seja, sua consciência está além da matéria e usa um outro veículo, o chamado corpo astral ou perispírito, para continuar sentindo, pensando e agindo. Quanto à existência de Deus, inicialmente seria fundamental definir o que seria, pois há muitas concepções para Deus. Por exemplo, uns o enxergam também nas outras pessoas e na natureza, não separando a divindade de tudo o que há no mundo manifestado. Talvez a sua preocupação esteja vinculada com a existência daquele velho Deus, entre aspas, com aspectos muito humanos, que pune e se vinga das pessoas que não seguem preceitos religiosos, fundamentalmente culturais e temporais. Para quem faça a projeção astral consciente, há uma grande oportunidade de reformular essas concepções e, com o tempo, se libertar dos medos e culpas anteriormente impostos por questões culturais. Pergunta B. É preciso acreditar em Deus para se projetar? As pessoas se projetam no astral independentemente da ideia ou crença em Deus. Há relatos bem coerentes de bebês e crianças projetados, e muitos deles não tinham desenvolvido ainda uma ideia sobre um ser divino. Até mesmo animais se projetam durante o sono e eles não têm uma autoconsciência bem definida, e por isso não poderiam possuir uma concepção de Deus ou de algo mais transcendente. Pergunta C. É necessário ser religioso para conseguir uma viagem astral? Não é obrigatório, pois crianças em idade tenra e animais se projetam, por exemplo. Mas ter o conhecimento dos fundamentos de uma religião, bem como ser religioso, até pode ser útil, se isto esclarecer ao indivíduo que ele é uma consciência que pode se manifestar fora do corpo físico. Entretanto, dependendo da religião e do tipo de religiosidade adotados, pode ocorrer uma dificuldade ainda maior em se conseguir projeções astrais, pois a pessoa acaba ficando com medos e crenças limitantes quanto ao fenômeno. Pergunta D. Ser espírita facilita a realização de projeções da consciência? Não necessariamente. Por um lado, a doutrina espírita traz bons esclarecimentos quanto à alma e seus veículos de manifestação, apontando o corpo físico como o envoltório mais denso e o chamado perispírito como o veículo sutil utilizado no astral. Além disso, o Espiritismo registra a ocorrência da viagem astral com a denominação de desdobramento espiritual ou emancipação da alma. Porém, por outro lado, de uma forma geral, os espíritas mais tradicionalistas não estimulam a prática do desdobramento e às vezes alimentam temores sobre o tema. Pergunta E. A projeção astral pode ser considerada uma religião?
Não, porque a projeção astral é um fenômeno natural e que ocorre com as pessoas independentemente da religião ou filosofia de vida que seguem. No entanto, conforme a visão de vida que o indivíduo possua, a sua mente filtrará o fenômeno conforme a sua carga cultural e psicológica, dando a sua própria interpretação para os fatos. Pergunta F. Conheço uma pessoa que se projeta e que é ateu. Ele diz que, ao lado de seu mentor, ajuda as entidades necessitadas, mas explica que nunca viu uma colônia espiritual da forma como é descrita, por exemplo, no livro e filme Nosso Lar. Por ser ateu, ele questiona e coloca que é tudo uma criação religiosa e que as coisas não são bem assim. O que me intriga é ele não ver as colônias e nem o umbral, da forma representada pela literatura espírita. O que pode me dizer sobre isso? Há vários aspectos a considerar. Uma possibilidade é que a nossa mente encarnada filtra alguns acontecimentos no astral porque aquilo não está de acordo com a nossa visão de mundo, ou porque os fatos vivenciados trariam algum incômodo psicológico. Ou seja, certas vivências ficariam retidas no nível inconsciente. Não lembramos tudo. Além disso, outro fator está em jogo, que é o fato do amparador respeitar a crença do projetor, ou seja, o mentor sabe que seu pupilo encarnado já se apegou a alguma crença ou religião. O ateísmo também é uma crença. Como os mentores, no geral, já transcenderam as religiões e crenças, algo tipicamente terreno, simplesmente se preocupam em realizar as tarefas de auxílio no astral. Então, no caso citado na pergunta, por que o mentor levaria o projetor numa cidade espiritual? Isto seria dispensável. Um terceiro aspecto a destacar é que a mente do projetor, não raras vezes, distorce as vivências no astral durante a fase de rememoração, conforme as suas crenças. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de anjos pode relembrar de uma projeção com o seu mentor, apresentando asas, mas na realidade o mentor referido era uma pessoa comum. Complementando, um fato óbvio é que o astral tem muitas localidades, entre aspas, com vibrações diferenciadas. E essas localidades agregam seres com pensamentos e sentimentos afins. É possível que o projetor ateu esteja sendo levado a uma região diferenciada que não corresponde muito aos relatos espíritas sobre o umbral, mas a diversos tipos e níveis de umbral. Pergunta G. Já tive viagens astrais com parentes desencarnados, mas questiono se foram verdadeiras ou se foram fruto de meu desejo pelo reencontro. Aliás, questiono muito quanto a tudo e sou meio cético. Este fato de eu duvidar demais das coisas e das próprias projeções astrais atrapalha as experiências fora do corpo? Questionar faz parte do saudável processo de desenvolvimento pessoal. A autocrítica nos permite manter uma boa lucidez no dia a dia. Com o tempo, podemos ir acumulando as nossas experiências e ir confrontando com a de outras pessoas e observando pontos coerentes. Quando podemos agregar a este processo algumas experiências extrafísicas com confirmações pessoais posteriores, podemos chegar a conclusões individuais importantes sobre a realidade da consciência além do corpo material, sobre a continuidade da vida após a morte física, dentre outros aspectos. Ou seja, questionar faz parte de todo o processo,
mas as dúvidas e questionamentos precisam ser acompanhados de uma mente aberta a novas possibilidades, de forma a manter um equilíbrio entre o ceticismo exagerado e a credulidade absoluta.